boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. A gente está com as atualizações do momento, com as últimas notícias do Brasil e do mundo agora, sábado, dia 6 de junho. Em meio às negociações para encerrar a guerra no Oriente Médio, Irã e Estados Unidos voltaram a trocar ataques no sábado. Numa frente paralela desse conflito, Israel intensificou os ataques ao sul do Líbano, apesar do frágil cessar-fogo acordado entre os dois países. Veja agora detalhes com Américo Martins. O cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã voltou a ser testado duramente neste sábado. O Irã disparou pelo menos 4 drones contra navios americanos na região do Estreito de Hormuz, que foram derrubados pela defesa dos Estados Unidos. Em retaliação, os americanos atingiram vários postos de radar dos iranianos em ilhas próximas do Estreito de Hormuz. O Irã revidou ainda uma vez e lançou mísseis balísticos contra o Bahrein e também contra o Kuwait. Os americanos afirmaram que conseguiram derrubar parte dos mísseis balísticos lançados contra suas bases militares na região. Mas o Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou os Estados Unidos de estar violando o cessar-fogo com os ataques que aconteceram contra bases militares e esses postos de radar do Irã na região do Estreito de Hormuz. Tudo isso acontece em meio a tentativas de negociação para terminar a guerra de uma forma definitiva. Um representante do governo do Paquistão também se dirigiu ao Irã neste sábado para tentar reavivar as negociações entre os dois lados. O Paquistão, que é o país que vem tentando mediar esses esforços de conciliação entre americanos e iranianos. E enquanto tudo isso acontecia na região do Golfo Pérsico e do Estreito de Hormuz, Israel voltou a atacar o sul do Líbano. Também no que foi considerado pelo governo libanês uma violação do cessar-fogo que praticamente não mais existe entre o Hezbollah e as forças de defesa de Israel. Os ataques israelenses atingiram inclusive um veículo que carregava 3 militares do exército libanês, inclusive um general. Esse ataque foi considerado muito grave, porque o exército do Líbano não participa do conflito. Esse é um conflito entre as forças de defesa de Israel e os militantes do Hezbollah, o grupo radical xiita financiado, armado e treinado pelo Irã. O governo do Líbano fez uma denúncia contra esse ataque e o governo de Israel afirmou que vai investigar o que levou as suas forças a atacarem esse veículo. Um general do exército libanês foi morto e pelo menos 2 outros militares nesse ataque. De Londres, Américo Martins. A gente continua de olho no cenário internacional porque o número de casos de contaminação pelo vírus Ebola na República Democrática do Congo subiu para 452. Já são 82 mortes. A epidemia de Ebola continua concentrada na província de Ituri, no nordeste do país, onde a infraestrutura de saúde é precária. Esse já é o 17º surto da doença na região. O vírus pode ser transmitido por meio do contato com sangue, tecidos e fluidos corporais de alguém infectado ou a partir do contato com superfícies e objetos contaminados. Voltando ao Brasil, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, decidiu criar um grupo de trabalho com integrantes dos 3 poderes para analisar o pagamento de parcelas indenizatórias, os chamados penduricalhos do Judiciário. A ideia agora, portanto, é reunir Câmara, Senado participa também, Executivo, Carol Rosito está com a gente ao vivo e o próprio Supremo Tribunal Federal. Essa história de grupo de trabalho é antiga e aqui em Brasília, Carol tende a não levar a decisão prática nenhuma. Conta pra gente. Oi, Tainá, boa tarde para você, boa tarde a todos. Mas essa foi a iniciativa do presidente do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, né? Mais uma frente aí nessa tentativa de combater os chamados super salários. Dessa vez, esse grupo de trabalho que vai ser formalizado na segunda-feira vai ter aí pelo menos 6 meses para fazer uma espécie de pente fino
mapear mesmo como é que está sendo realizado esses pagamentos, né? Tanto dentro do Poder Judiciário, o Ministério Público, a Advocacia Geral da União e preparar um relatório exatamente para combater os excessos, né? Então eles vão fazer uma espécie de previsibilidade ali, tentar prevenir também que haja esse tipo de pagamento irregular agora, já que o próprio Supremo Tribunal Federal, em março, determinou um limite para o pagamento dessas verbas indenizatórias, né? Colocando um teto ali em até 35% do salário do funcionalismo, do teto do salário do funcionalismo, que é R$46 mil. Então a ideia é mapear mesmo essas parcelas remuneratórias desses membros, né, do Poder Judiciário de uma maneira geral. Em maio, o CNJ já tinha criado ali aquele contra-cheque único dos juízes. Também foi uma outra iniciativa para tentar barrar essas distorções, né? Claro, tudo isso em meio a toda a pressão que o Poder Judiciário sofre em relação a esses pagamentos excessivos. A gente vai ficar de olho, viu, Tainá? Mais um grupo sendo criado. Vamos ver se vai para frente mesmo. Volto com você. Vamos sim, Carol. Obrigada pelas atualizações. Um homem foi preso depois que assaltou uma farmácia na região Nobre dos Jardins, na zona oeste de São Paulo. Roubou dinheiro do caixa e canetas emagrecedoras. A repórter Natália Lauxen traz as informações. Vamos ver. A câmera corporal de um policial militar registrou o momento da prisão. Os agentes receberam a informação de que o suspeito tinha acabado de fugir em direção à Alameda Joaquim Eugênio de Lima. Ele foi localizado quando tentava deixar essa região em uma motocicleta. Os policiais, de acordo com as imagens que acompanhamos, conseguiram descer do carro, abordar o criminoso e render este homem. Na sequência, eles prenderam este suspeito e encaminharam ele à delegacia. O suspeito confessou a autoria do crime e, inclusive, ele já tinha 2 passagens policiais por crimes como roubo a farmácias no ano de 2019. Com ele ainda foram encontrados um revólver calibre 38 com 5 munições intactas. Além de uma mochila, também uma sacola com as canetas emagrecedoras que foram roubadas da farmácia. 19 canetas emagrecedoras avaliadas em R$48 mil. Com ele ainda foram apreendidos R$3.200 em dinheiro. Tanto os produtos quanto o dinheiro ele obteve a partir do roubo na farmácia na região dos Jardins, zona oeste da capital paulista, um bairro de alto padrão da cidade de São Paulo. O Ministério da Educação prorrogou as inscrições do Enem. O prazo para pagamento da taxa também aumentou. Quem traz informações é Kleber Rodrigues. Vamos ver. Agora a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio pode ser feita até o dia 12 de junho, sexta-feira da semana que vem. O prazo anterior terminava no dia 5 deste mês. A prorrogação foi anunciada pelo INEP, responsável pela aplicação do exame, que está vinculado ao Ministério da Educação. Além do prazo para inscrição, também foi prorrogado o prazo para pagar a taxa de inscrição, isso para aquelas pessoas que não têm direito à isenção. Agora esse prazo fica até o dia 17 de junho. A taxa de inscrição do Enem é de R$ 85. Mesmo com a mudança no cronograma, seguem previstas as datas para aplicação do Enem em todo o país. 8 e 15 de novembro. Uma das principais novidades da edição deste ano é a inscrição automática dos estudantes do terceiro ano do ensino médio da rede pública. A medida foi anunciada pelo Ministério da Educação e tem como objetivo facilitar o acesso desses alunos ao exame. O INEP também ampliou as possibilidades de atendimento especializado para participantes. Agora, candidatos com diagnóstico de fibromialgia e de transtornos como crises de ansiedade, TDAH e TOC podem solicitar o suporte diferenciado nos dias da aplicação da prova. Entre as possibilidades estão a presença de um acompanhante, que pode ser um familiar ou então uma pessoa ali especializada de apoio profissional, além do uso de cão de apoio emocional. Esse acompanhante vai ficar em uma sala monitorada e só vai até o local da prova, até a sala, se for acionado pelo participante. Com a prorrogação anunciada pelo MEC, portanto, a inscrição do Enem, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, segue até o dia 12 de junho, sexta-feira da semana que vem. Bora
Bora falar um pouquinho mais de Copa do Mundo? A seleção brasileira enfrenta o Egito daqui a pouco, a partir das 7 horas da noite, em Cleveland, nos Estados Unidos, no último amistoso antes do Mundial. A escalação do técnico Carlo Ancelotti acabou de ser divulgada, confirmando uma série de alterações em relação à equipe que iniciou a goleada sobre o Panamá no último domingo. Marquinhos, capitão do time, entra na zaga e vai fazer parceria com Ibanez. Na lateral esquerda, quem joga é Douglas Santos. Já o sistema ofensivo tem Lucas Paquetá e Igor Thiago, ao lado de Vinícius Júnior e Rafinha. Nas demais posições, o time é o mesmo, com Alisson no gol e Wesley na lateral direita. Casemiro e Bruno Guimarães fazem o meio-campo. A Copa do Mundo pode injetar cerca de 41 bilhões de dólares na economia global. Essa também é considerada a primeira Copa da inteligência artificial, já que pode gerar engajamento digital sem precedentes. A reportagem que chega agora é de Ivan Rodrigues, da CNN Internacional. A new Bank of America report calls the 2026 FIFA World Cup the largest sporting event ever staged. According to a FIFA and World Trade Organization study cited in the report, this year's World Cup could add roughly $41 billion to global GDP and support more than 800,000 jobs worldwide. In the U.S. alone, that's an estimated 185,000 jobs and more than $17 billion in GDP generated. There's a number of industries that will benefit from it. Obviously, travel, you've got to stay somewhere, food and drink. You often find people sort of want to buy sports, gear. So obviously sporting goods are going to benefit from that as well. Beyond the economic windfall, the report calls this the first ever, quote, AI World Cup. Bank of America estimates more than 90 petabytes of direct tournament data will be generated, 45 times more than the last World Cup. 90 petabytes equals about 90 billion megabytes of data. Michael Hartnett says the scale of digital engagement is unprecedented. The final itself could use that day or those couple of hours during that final 7% of all global internet traffic, which is pretty amazing. But then again, you think about the last final that took place in 2022, 1.5 billion people watched that final. It's now 1.5 billion people watching the final and interacting with social media and engagement in this, that, and the other with it. And that creates a tremendous amount of AI that goes with that. I'm Ivan Rodriguez reporting. A cidade de São Paulo recebe amanhã a 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+. O evento vai ter a segurança reforçada, monitoramento por drones e câmeras. Adriana De Luca, o que mais que a gente pode antecipar desse grande evento? E a programação? A gente já sabe o que vai tocar? Sabe sim, Tainá. A contagem regressiva está chegando ao fim e São Paulo se prepara para receber mais uma edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+, que é um dos maiores eventos de rua do mundo. A expectativa é de que mais de 2 milhões de pessoas passem pela Avenida Paulista e pela região central da capital ao longo deste domingo. E o impacto da parada vai muito além da celebração. O evento também movimenta o turismo e a economia da cidade. A procura por viagens para São Paulo neste fim de semana cresceu 43% em relação ao mesmo período do mês passado. A expectativa da Associação Comercial de São Paulo é que a parada movimente cerca de 466 milhões de reais, beneficiando hotéis, bares, restaurantes e o comércio em geral. Neste ano, a parada completa 30 anos e a organização preparou uma programação com grandes nomes da música brasileira. Entre as atrações confirmadas estão Pablo Vittar, Glória Groove e Melody. Os trios elétricos devem percorrer a Avenida Paulista em direção à Rua da Consolação, reunindo milhares de pessoas ao longo do trajeto. A concentração está prevista para começar amanhã, às 10 horas da manhã, e para garantir a segurança do público foi montada uma operação especial de segurança. Mais de 1.500 policiais militares estarão empregados no evento. O esquema também conta com o apoio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Cavalaria, da Tropa de Choque e de drones que farão monitoramento da multidão, Tainá. Obrigada, Adriana. E aqui a gente vai se despedindo da nossa audiência. Essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o CNN Esportes SA. Nós voltamos já com mais atualizações às 6h45 da noite. Até já.